Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria também cumprimentar os membros da Comissão Técnica Independente e dizer o seguinte, que em boa hora o PSD apresentou a proposta de criar esta Comissão Técnica Independente. Com a publicação deste relatório confirma-se cada vez mais que Portugal precisa de uma unidade como esta e, sobretudo, com esta importância. Este relatório arrasa mesmo totalmente o Governo nestas matérias. Desde logo permite colocar a nu a falta de estratégia do Governo para uma verdadeira política florestal. Prova disso mesmo, embora não seja abordado neste relatório, e segundo uma nota informativa do Observatório de 18 de fevereiro, o Governo mais uma vez desperdiçou a oportunidade de implementar uma verdadeira política de ordenamento florestal. Razão pela qual o PSD não pode deixar de salientar que o que se verifica no setor florestal é a publicação do emaranhado de diplomas que assentam em erros primordiais resultantes de compromissos políticos, da geringonça. Erros esses que desprezam a propriedade privada, ignoram que 95% das florestas é privada e que desses, mais 85% são pequenos proprietários, incapazes de tirar qualquer rendimento dessas parcelas ou de proceder à sua gestão e suportar custos de prevenção de limpeza. O PSD defende medidas que incentivem a gestão conjunta dos prédios rústicos para que se possa ter uma floresta mais ordenada e rentável. Outro erro basilar reside na discriminação de espécies florestais sem sustentação científica, apenas baseada em preconceitos ideológicos e compromissos políticos. Mais parece ter-se esquecido que Portugal perde cerca de 10 mil hectares de floresta por ano, tornando-se como o único país da Europa cuja área florestal tem diminuído. O Governo desprezou a dimensão económica e a importância que o setor florestal representa na economia nacional, esquecendo que a política pública florestal tem necessariamente que ter um foco na componente produtiva. É também proposto, no âmbito da recuperação do território, após os incêndios ocorridos em Portugal, que sejam ponderadas e alteradas as condições das medidas florestais do PDR 2020, no sentido de as tornar mais adaptadas às áreas a recuperar e aos interesses conservacionistas e do fornecimento de serviços do ecossistema. Pode ler-se também no relatório que nos fundos provenientes do PDR 2020 a despesa pública destinada ao restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos é claramente menorizada. Mais, é fortemente recomendado que sejam criadas formas mais ágeis e flexíveis de atuação pelos organismos públicos responsáveis, como é o Instituto de Conservação da Natureza, para esta agilização. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este Observatório não emite recomendações, aponta também erros e falhas graves na ação e na política do atual Governo, o que não deixa de ser muito grave. A nível do fogo controlado, é muito claro. As metas apresentadas pelo ICNF para em 5 anos alcançarmos 250 mil hectares de fogo controlado, isto é, 50 mil hectares por ano tratados com recurso à queima prescrita, é um valor que peca pelo exagero, não tendo em consideração as atuais médias anuais que não chegam a 2 mil hectares por ano. Assim, é oportuno perguntar ao Governo se vai cumprir as metas do ICNF e intensificar o fogo controlado. Desde logo, a recente aprovação dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, os PROF, foi alvo de duras críticas por parte deste Observatório nesta nota informativa. Os técnicos fizeram mesmo saber que consideram os novos PROF mais uma oportunidade perdida, já que não consideram a principal recomendação do Observatório no sentido de revisão das metas da composição da floresta para 2030 e 2050, onde chegam mesmo a considerar absolutamente necessário a revisão destas metas, afirmando que em nenhuma das regiões dos PROF foi feita qualquer alteração aos valores das metas propostas, o que não deixa de ser muito grave tal acontecimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD, em termos de política florestal, considera que a proclamada reforma da floresta foi e é, infelizmente, uma oportunidade perdida. Agarrados a preconceitos e aos radicalismos políticos, não permitam que seja a floresta como um ativo económico, social e ambiental. O objetivo do PSD foi dotar o país com um observatório técnico independente que baliza as políticas em termos técnicos e que estão ao alcance do atual Governo.
Esperemos que o país os saiba aproveitar e implementar, já que este Governo, infelizmente até hoje, não os fez. Disse.